Bom, vamos então passar ao discurso desta manhã. Nós ouviremos em primeiro lugar o irmão Marcelo Camilo. Depois do irmão Marcelo, nós vamos cantar o intermediário em fé, ao sinal da regente, e o número 27, Vinde ao Filho do Senhor. É muito mais fácil para mim dar uma aula na China do que dar um discurso aqui. Eu vou explicar o porquê. Lá na China eu estou dando aula, bate o sinal, eu interrompo a aula e na aula seguinte eu continuo. Aqui a gente tem que cumprir o tempo que foi dado, né? Assim que eu cheguei há 10 dias atrás, eu fui ajudar o Roberto a pintar a sala, que ele está devolvendo o imóvel, né? E o bispo foi ajudar, né? Estava ajudando, né? E dessa vez, no ano passado eu chego, né? Fico na moita ali, né? Aí o pessoal, vamos, né? Os irmãos querem me ouvir, às vezes, ouvir as histórias, né? Do outro lado do mundo, né? Vamos pedir para o Marcelo dar um discurso, né? E eu acabo geralmente dando o discurso no último domingo, antes de eu ir embora. Então dessa vez eu falei, vou chegar e falar para o bispo, né? Bispo, se você quiser que eu dê um discurso, né? Pede logo, né? Porque eu não quero dar no último dia, né? Aí o bispo não teve dúvida, né? No próximo domingo já dá um discurso, né? Não tinha conferência, então pulou o domingo passado, né? E já pediu para mim dar um discurso hoje. Então eu sei que vocês querem ouvir as histórias lá do outro lado do mundo, né? Essas histórias estão no final do discurso. Mas eu gostaria de começar falando um pouquinho da minha família. Vou falar um pouquinho da minha mãe. A minha mãe tem uma credibilidade muito grande com muitas pessoas na estaca, mas eu gostaria de falar da minha parte do bando, né? Ela tem uma credibilidade muito grande com os netos, especialmente os meus filhos. Às vezes, quando eu estou discutindo alguma coisa, né, que a gente não concorda, ou quer ver a opinião de um, de outro, né? Se eu conseguir achar alguma coisa, falar, a avó pensa assim, a conversa acaba ali. Se a avó pensa assim, falou, está falado. Ela tem uma credibilidade assim, né, fantástica, né? Então, nesse contexto, eu fiquei imaginando, e eu? Será que eu fui um bom exemplo para meus filhos? Às vezes a gente tenta refletir, né? Acho que todo mundo que é pai aqui quer ser um bom exemplo, quer colocar os filhos no caminho certo, né? E eu comecei a refletir muito sobre isso, né? Das muitas coisas erradas que eu fiz, né? Essa minha questão foi respondida algumas vezes, né? E uma das vezes foi mais ou menos há um ano atrás. Como pais, né, os missionários podem ligar e falar toda semana com a gente. Então eu converso com o Bernardo, né, toda semana, basicamente, segunda-feira. E há um ano atrás ele deu um discurso na aula, né, e eu ia na conversa na segunda, no dia seguinte, eu conversando com o Bernardo, perguntei, Bernardo, eu gostaria de ter ouvido o seu discurso, né? Pai, eu gravei e mandou para mim, né? Aí no discurso dele, ele conta duas experiências. Uma da avó, né, para variar, né? E outra, ele citou eu no discurso e falou algumas coisas. Vocês não contam para ele, mas eu chorei quando eu ouvi o discurso. Então essa foi uma maneira de entender que muitas vezes a gente às vezes nem percebe, né? Mas eles prestam atenção no que a gente faz. Vou falar um pouquinho agora do Isaac. Não vai escapar, não. Quando eu vim para cá, né? Geralmente as primeiras vezes eu vinha nas férias de verão. Mas o ano passado eu vim em janeiro, né? Por alguns motivos. E esse ano, né? Por causa de algumas ocorrências, né? Infelizes, né? A tia Lola partiu, o Glauco, né? Inesperadamente, né? O caçula da família, né? Já foi para o outro lado, né? Então, por causa dessas coisas, e por uma muito importante, que a Juliana pegou e falou que ia mandar o Isaac para passar um mês com a avó, né? Então eu falei, nossa, eu vou aproveitar e vou de novo em janeiro para poder passar tempo com meu filho. Porque da outra vez eu passei muito mais tempo com o Bernardo. Ele morou aqui, né? Ele saiu de missão daqui. Assim que eu for embora, ele vai chegar o mês que vem, em março. E por causa disso, a outra vez que eu vim, eu passei muito mais tempo com o Bernardo. Então eu falei, o Isaac vai estar lá, então eu vou passar tempo com o Isaac. Eu queria dizer para ele que só por isso já valeu as minhas férias. Essa foi a minha melhor parte das férias. Ele está indo embora amanhã e por isso já valeu as férias. Eu por muito tempo orava pedindo ao Pai Celestial oportunidades como essa, de conversar com meus filhos do mesmo modo que eu faço muitas vezes com os meus estudantes lá na China. Eu achava assim até injusto, né? Pai Celestial, estou aqui do outro lado do mundo, conversando com alunos que não fazem parte da minha família, conversando coisas que eu gostaria de estar conversando e dando conselho e ajudando os meus próprios filhos, né? E a oração foi respondida, da maneira que o Isaac estava aqui. Eu passei 10 dias fantásticos, né? A gente foi
fez as coisas que a gente costumava fazer, né? A gente foi no Parque Arthur Thomas, a gente foi no cinema, a gente foi na sorveteria que eu levava quando eles eram meninos, né? Então a gente teve essa oportunidade de conversar muitas coisas. Foi muito bom para mim. Só isso já valeu as minhas férias. A outra coisa que eu gostaria de falar, que inspirou um pouquinho do meu discurso, foi na última conferência o Elder Woodorf, né? Ele fala algumas coisas muito interessantes que eu gostaria de mesclar no meu discurso. Ele diz assim: desde que foi chamado como apóstolo, o presidente Woodorf compartilhou muitas lições do Evangelho usando analogias de aviação. É muito claro para mim que ele amava seu trabalho como piloto antes de ser chamado como apóstolo. Em seu discurso na última conferência, Woodorf disse que muitos dons não são listados nas Escrituras, e pode ser verdade que nossos dons nem sejam chamativos. Entre eles podem estar, e ele cita uma lista de 13 dons: demonstrar compaixão, notar as pessoas que são ignoradas, encontrar razões para se alegrar, ser pacificador, notar pequenos milagres, dar elogios sinceros, perdoar, arrepender-se, perseverar, explicar coisas de forma simples, conectar-se com as crianças, sustentar líderes da igreja e ajudar os outros a saber que pertencem. Com esses simples dons, você pode tocar, abençoar ou salvar um dos filhos de Deus. E lembre-se, por coisas pequenas e simples, grandes coisas são realizadas. Ao ouvir isso, refletir sobre como estou vivendo como discípulo de Jesus Cristo, longe da família e num país onde a igreja não pode fazer o proselitismo. A gente pode pregar o Evangelho de maneiras que sem abrir a boca. E é assim que só é possível fazer assim na China, né? Porque a gente não pode fazer proselitismo na China. Juntando essa citação, né, eu imaginei que confirmei em meu coração que o Senhor me trouxe para a China por um motivo desconhecido a mim a princípio, até alguns anos atrás. Esse motivo foi compartilhar o Evangelho, não por meio de palavras, já que não podemos pregar o Evangelho na China, mas por meio de nosso exemplo como discípulos de Cristo, exercendo os dons da lista do presidente Woodorf acabou de falar para nós. Dos 13 que ele falou, eu vi que como professor eu poderia fazer muito bem pelo menos 8 deles: demonstrar compaixão, notar pessoas que são ignoradas, encontrar razões para se alegrar, notar pequenos milagres, dar elogios sinceros, perseverar, explicar coisas de forma simples e ajudar os outros, no caso os alunos, né, a saber que eles pertencem. Muitas vezes se sente deslocado, né, quando é o primeiro semestre e não tem amigos ainda. Eu tentei tirar o máximo de fotos quando estava na missão, porque eu sabia que eu gostaria de lembrar dessa época da minha vida, né? Naquela época a gente não tinha a facilidade que tem hoje. A gente bate uma foto no celular, tira milhares de fotos. A gente tirava foto, tinha que mandar revelar, custava mais caro, né? Então na China eu tiro muitas fotos, porque eu sei que um dia eu vou gostar de lembrar da experiência que eu tive lá. Nada se compara à sensação de poder fazer a diferença na vida de um aluno para melhor. Quero compartilhar agora alguns casos que acontecem apenas nos últimos meses, nesse último semestre que eu estive na China. Então aqui estão as histórias, né, que eu acho que todo mundo queria ouvir, né? Então eu preparei algumas aqui. Uma delas fala sobre uma menina. Eu adoro conversar com os calouros. Eles são fáceis de identificar durante o treinamento militar, por causa do uniforme verde que usam. Nesse dia em particular, sentei com uma estudante que estava se sentindo deslocada, um pouco inferior às outras meninas, porque me contou que sua pele era um pouco mais escura, e não tão clara como gostaria que fosse, nem tão clara como as outras meninas. Depois de quebrar o gelo com uma boa refeição no refeitório, fiquei mais sério e fiz uma pergunta a ela. Perguntei a ela, depois de observar bem o refeitório, por que ela achava o que me levou a escolher e sentar justamente com ela. Após ouvir uma resposta confusa, expliquei que em meu país muitas meninas vão à piscina para tomar um banho de sol e escurecer a pele, porque acham que ficam mais bonitas assim. Em resumo, acrescentei que estava sentado ali porque achava que ela era uma das garotas mais bonitas do refeitório. Tenho certeza que ela estava muito melhor, um humor muito melhor quando nos despedimos. Naquele dia ganhei mais uma boa amiga. Este simples ato de elogio rendeu muitos dividendos para mim. Ela participou de outras atividades nas quais me convidou e mais tarde ainda assistiu uma palestra minha, no qual dei em outubro, foi outubro,
Que às vezes eu falo muito inglês lá, às vezes eu falo que a gente nunca esquece a língua nativa, né? Mas às vezes eu fico pensando, qual é a palavra que fala ainda? Esquecendo os meses aqui. Então tá, outro exemplo. Uma estudante que eu já havia conhecido antes, durante os feriados de verão, cruzamos no nosso caminho e nos cumprimentamos. Ela aproveitou a oportunidade para perguntar se eu sabia onde poderia usar o computador para estudar durante as férias. Bem, eu sou professor estrangeiro, não saberia esse tipo de coisa, mas conectei ela com outro professor que ensinava TI. E esse professor resolveu o problema dela. Eu, basicamente, não fiz nada, mas ficou bem claro. Mas ela ficou muito grata e algumas semanas depois me convidou para mostrar a cidade, em alguns lugares que tivemos uma tarde agradável. Parece que inspirei confiança suficiente para que ela se abrisse comigo e pedisse ajuda em relação ao rapaz de quem gostava, mas que ainda não havia notado sua presença. Isso fazia ela sofrer muito. Uma coisa muito interessante é que, eu não sei se é porque eu me mostro muito amigável, as pessoas, os alunos, né, se sentem numa liberdade muito grande, né? E às vezes vêm pedir ajuda, conselho de coisas que não tem nada a ver com a universidade, com a matéria que eu ensino, né? E eles pedem conselhos para resolver coisas pessoais, problemas, e no caso dela aqui, eu gostava de um rapaz que ela não teve coragem ainda de falar com ele. Conversamos muito sobre a situação, sobre coisas simples que faziam sentido para ela. Por causa disso, ela reuniu coragem suficiente para falar com o rapaz. O resultado não foi o que ela esperava, mas recentemente me contou que nossa conversa foi o melhor conselho que alguém poderia ter dado. Graças àquela conversa, ela teve coragem de dar o seu melhor ao falar com o rapaz. Não deu certo, mas como tentou, agora estava livre para seguir em frente, sem se perguntar no futuro o que poderia ter acontecido se eu não tivesse falado com o rapaz. Às vezes, né, existem situações em nossa vida que a gente não tem coragem de fazer, né? E às vezes o máximo que a gente pode ouvir é um não. E a gente nunca faz aquele ato, né? E a gente fica, agora não tem mais como fazer, né? E se eu tivesse feito? Então isso ajuda às vezes a gente a caminhar para frente, né? Sem ficar remoendo coisas do passado. E foi o que ela me contou, né? Então eu não sou melhor do que ninguém lá na China, né? Mas a gente tem mais experiência, né? Tem mais idade, tem o evangelho, né? Então às vezes os conselhos são muito bons e alguns alunos que põem em prática às vezes dão um feedback, voltam e falam, nossa, o que você falou foi muito bom, me ajudou mesmo. Um outro exemplo, uma aluna chamada Candy, né, eles colocam nomes mais fáceis da gente pronunciar, né, porque eu não falo chinês, né, eles dão os nomes né, mais fáceis para a gente. Ela tem sido minha amiga desde que cheguei na cidade de Zhengzhou, que é onde estou agora. Foi ela quem comprou meu primeiro bolo para celebrar meu aniversário em Zhengzhou. Nós nos encontramos de tempos em tempos e ao longo desses 4 anos que ela se formou, e ela se formou agora no último semestre em Design de Moda, no último semestre. Foi agora em julho de 2025. Como vocês podem imaginar, ela falava inglês muito bem, mas ainda era muito insegura. Conseguiu um bom emprego na sua área justamente porque falava inglês, mas estava muito nervosa com isso. Fizemos uma entrevista simulada para garantir que tudo daria certo. No fim era apenas nervosismo. Agora ela está aproveitando muito bem sua nova posição, tendo que falar inglês todos os dias. Então essa é uma das coisas que a gente fala. A gente vê que a igreja, né, nos incentiva muito, né? Existem os grupos de inglês, né? No Pathway, no Inglês Connect, né? Então eu digo, tanto lá na China como eu falo no meu país, é a mesma coisa. As pessoas que adquirem uma habilidade como essa, elas têm uma chance muito melhor de arrumar um emprego que ganha mais, né? Então isso é muito importante. E a última experiência. Como eu havia postado sobre o meu aniversário em setembro passado, muitos alunos entraram em contato comigo para desejar feliz aniversário. Consegui me reconectar com vários alunos de vários anos anteriores, de universidades onde já havia passado. Foi uma resposta interessante, quase 300 curtidas, quando em média os alunos têm 2 ou 3. Esses não foram posts populares pela popularidade em si, mas sim mensagens de alunos individuais com quem formei boas amizades enquanto ensinava em suas universidades. Um desses alunos, a quem conversei, chamava-se Shu Rui. Um grande amigo. Lembro que fizemos muita coisa juntos enquanto estava ensinando em Zhejiang. Fomos ao cinema, caminhamos nas montanhas de Lushan, entre outras atividades. Foi muito bom ver como ele está hoje e o inglês se faz parte da sua vida profissional e diária.
só para terminar, que eu acho que meu tempo já está esgotando, alguns meses atrás, depois da pandemia, que eu participo online num ramo lá, né, no ramo de Hangzhou. Eu vi um casal novo, né, no ramo, né? E eu perguntei para o bispo quem eram eles. Eles falaram, eles são os responsáveis da BYU pelo programa de ensino de inglês na China. Que a BYU tem trazido muitos professores para ensinar inglês na China. E eu falei, legal, né? Será que você podia me passar o contato deles? Aí, naquele mesmo domingo, nós conversamos à tarde, né? Eles explicaram para mim que eles estavam justamente fazendo um tour pela China para tentar trazer novamente o programa. Que na época da pandemia, né, a igreja tirou os professores de inglês. E ele me contou uma coisa muito interessante. Ele falou que o apóstolo responsável pelo programa de ensino de inglês na China disse o seguinte: nós precisamos ter um pé na China, e a BYU tem que manter o programa, porque pela visão da igreja, né? A gente sabe que a igreja não pode pregar o evangelho, mas um dia a gente sabe que o evangelho vai chegar a todos os cantos da terra, né? E eles até me convidaram: você não quer fazer parte junto do programa da igreja? Eu falei, eu sou membro da igreja, né? Onde eu for, estou representando a igreja, não preciso representar a BYU, né? Mas foi muito interessante ouvir essa visão, né? Que talvez, né, a igreja vai poder entrar na China nos próximos anos. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Eu gostaria de dizer que talvez para mim estar na China já por 7 anos parece que foi uma segunda missão. Na missão foram 2 anos só apenas, e na China a gente vai renovando a cada ano. Parece que fui chamado para servir uma segunda missão, uma missão ainda mais longa que de um presidente de missão que é apenas 3 anos. Gostaria de encerrar minhas palavras simplesmente testificando uma escritura que diz: porque a qualquer que salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Mateus 16, 25. Grande parte da minha cura, né, das coisas, dos meus problemas, né, quando eu fui para lá, eu esqueci deles servindo ao povo chinês. Sou muito grato pela experiência que eu tive lá, e é por isso que eu continuo renovando. Já estou há 7 anos na China. Então, no final do mês que vem, eu volto para lá para mais um ano, né, que eu renovei novamente o contrato. Sou grato pelo privilégio de o Senhor ter me dado essa oportunidade. E essas são as palavras que eu gostaria de deixar com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém.